graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor e a sua misericórdia duram para todos sempre. Amém. Feliz 2021. Você está preparado para o melhor ano da sua existência? O Senhor está trazendo renovo à sua igreja. O Senhor já chamou o seu servo renovo para renovar essa casa que está aí. E será um ano tremendo para a sua vida, o ano do renovo no Senhor. Neste momento, ouça comigo a palavra de Deus que está escrito, Salmos capítulo 84. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os teus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração, ao passarem pelo vale de Baca, vale da bênção. Fazem dele um lugar de fontes, as chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prossegue um caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Amém. O Senhor está aqui nessa noite. Sinta-se em casa, na casa do Pai, onde o Espírito Santo está passando por aqui, te trazendo um renovo, te trazendo restauração. Um ano de excelência do Senhor para você. Um ano onde o Senhor Ele quer quebrar tudo nessa casa. Renovar, assim como você renova a sua casa, quer renovar o visual da cozinha, renovar o visual da sala, renovar a edícula para ficar melhor, mais agradável. Assim também o Senhor quer renovar o templo dele, que é eu e você. E para ele renovar, ele vai ter que entrar. E para renovar, ele tem que entrar em cada cômodo. Ele vai quebrar tudo esse ano. Vai passar marreta e martelo. Porque ele promete para você que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Você está vivendo e viverá o melhor tempo de Deus da sua existência. Mas primeiramente, você deve permitir que o Senhor, que o renovo, entre nessa casa e faça uma obra na sua vida. Amém? Oremos ao Senhor. Deus santo, Deus justo, amado e compassível, nós invocamos agora o teu Santo Espírito. Espírito Santo, passeia neste lugar, visita cada coração, cada mente cansada, sobrecarregada. Espírito Santo, que o Senhor ora por nós com gemidos inexprimíveis. Espírito Santo, pessoas que só estão aqui essa noite, Pai, pela graça, pois estão só o pó, Senhor. O choro pode ter durado uma noite inteira, mas assim diz o Senhor, a alegria virá pela manhã. A alegria do Senhor é a tua força. Você está no lugar certo, na presença de Deus. Sopra vento do Espírito neste lugar. E Deus Todo-Poderoso, Paizinho, Pai Eterno, esse culto é para Ti. Só Ti a honra, só Ti a glória, só Ti o louvor. Pai, guarde cada vida aqui presente.
Guarde cada coração. Espírito Santo Consolador, manifesta a tua glória, Senhor Jesus. Manifesta a tua glória, a tua presença, ó Senhor dos exércitos. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Enche essa casa com a tua presença. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Enche a sua casa com a sua presença. Posso ver anjos do Senhor caminhando aqui, com odres nas mãos. O Senhor está aqui com seus anjos, colhendo cada lágrima que você tem derramado. E o Senhor Jesus, o noivo, já está presente. E o doutor Espírito Santo está aqui. Eleve sua alma ao Senhor. Eleve o seu coração a Deus. Oh, adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Louvado seja o nome de nosso Deus. Você já agradeceu a Deus hoje? Agradeça a Deus hoje. O dia ainda não acabou. Agradeça pelo sol, pela chuva, pela cama em que você dormiu, pelo carro que você chegou até aqui, pelas pernas que Deus te deu para caminhar. Agradeça a Deus pela comida. Agradeça ao Pai pela água pura e cristalina que bebeu. Agradeça. Agradeça a Deus. Você tem tudo. Se você tem Jesus, você tem tudo. Agradeça, agradeça, agradeça ao Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Glórias a Deus, glórias a Deus, aleluia. Bem-vindos à casa do Senhor. O Espírito Santo tem um recado para a gente hoje. Tudo bem com vocês, amados? Tiveram um bom final de ano? Amém? Comeram Chester para 3 natais? Comeram bastante carne? Glórias a Deus. Final de ano é o momento da gente refletir, de a gente agradecer a Deus. Esse momento especial a gente busca do Senhor, busca de Deus. E Deus tem ministrado palavras ao nosso coração para abençoar você. E para iniciar essa palavra de Deus, quero compartilhar algo que aconteceu. Final de ano, né? As pessoas se reúnem com todo cuidado, porque agora está uma época de pandemia, a pandemia ainda não acabou. Então as pessoas têm utilizado máscaras, álcool em gel, distanciamento, evitado de se abraçar, para evitar pegar essa praga, né? E no final de ano eu estava na casa da minha sogra, do meu sogro, cidadezinha pequena, Rio Grande do Sul. Estava lá com todo cuidado, meu sogro e minha sogra já com 70 e poucos anos. E nós na casa cuidando, né? E teve um parente nosso, que muito alegre, muito feliz, não estava muito preocupado com esse negócio de pandemia, né? Então ganhava carne, né? Ganhava carne das pessoas, de clientes, de empresas, e carneavam um carneiro, carneavam ovelha, carneavam um boi, né? E às vezes falava assim, né? Tudo sem máscara, sem aquele cuidado, né? E falava, cuidado, cuidado, se prepara, se cuida, né? E eles assim brincando, né? Não, estamos cuidando aqui, né? E comendo carne, sem aqueles cuidados e tal. Aí passou um dia 31 de dezembro, a virada do ano, né? Todo mundo na mesa comendo ali. Faltavam algumas horas para a meia-noite. De repente, esse casal de parentes ali, sumiu.
cadê fulano, cadê ciclano, né? Cadê eles? De repente eles ligaram para uma outra parente nossa, uma sobrinha, e falaram: olha, fulana, tô passando mal. Aí começou, minha nossa, aí começou os sintomas, né? Sintomas. Quais são os sintomas da Covid? O que é? Dor de cabeça, febre, vômito, dor nas pernas. Tem várias pessoas, né, que sentem, né? Ele sentiu assim, diarreia e vômito, diarreia e vômito. Ele e a mulher dele. Todo mundo ficou em alerta, né? E agora? Será que é? Será que não é? Aí dia 31, dia 1º, não podia fazer exame ainda, porque a cidade é distante, outra cidade para fazer exames. E todo mundo ali se cuidando, né? Aí no dia 3, domingo passado, né? Conversamos na área, tudo, de repente o meu sogro se levanta. Que tontura, estou tonto. Aí todo mundo, opa, eu vou um pouco para a cama. Falou ela, irmão, vou para a cama. Ficou na cama, e ânsia de vômito, passando mal, pressão 16 por alguma coisa. A primeira coisa que vem à cabeça é o quê? Covid, misericórdia. Todo mundo preocupado, sintomas e tal. Nós tínhamos que ir embora na segunda-feira. Segunda-feira nós oramos tudo, ele estava melhor. Enfim. Mas, graças a Deus, não era Covid. Era labirintite, preocupado, né? Emocional, preocupado com o filho, que ficou doente e tudo mais. E o filho, né, ali, ele pegou uma infecção intestinal porque ele tinha comido num lugar lá, ele e a mulher dele, e só os dois comeram naquele lugar e passaram mal. Então não era, a princípio, Covid. Então qualquer coisinha nesse período de pandemia, a gente acha que é Covid. Febre, dor de criança queimando em febre, meu Deus, leva para o hospital. O que pode ser? Covid. Então tem vários sintomas que a gente acha que é essa praga. Mas antes de acontecer esses fatos lá na minha família, no Rio Grande do Sul, o Espírito Santo começou a ministrar uma palavra para ministrar para a igreja. Falou: olha, assim diz o Senhor, as pessoas estão se cuidando com máscaras, com o álcool, com o distanciamento social, mas o meu povo não tem se preocupado com a pior praga que existe na terra. Que praga que é essa? O pecado. Muitos têm se preocupado, né, em se proteger, mas a pior praga é o pecado. Por que o pecado? Porque assim como essa praga, essa Covid, o pecado também pode ser assintomático. Você pode estar em pecado e não saber. Você pode estar distante do Senhor, achando que está perto. Você está sofrendo prejuízos, não está enxergando. Você acha que é só uma dor de cabeça, você acha que é só uma disenteria, você acha que é só uma coisinha assim, que não é a Covid, ou que não é o pecado. E às vezes o pecado é assim também. O pecado pode ter vários sintomas na sua vida, e o Espírito Santo hoje, ele quer passar para você. Quais são os sintomas do pecado? Quando o pecado começa a afetar a nossa vida, ela começa a se alastrar e trazer consequências tristes para nós. E o Espírito Santo então ele começa a anunciar para nós que tudo para nós, eu posso parecer bem, eu posso estar na igreja, mas posso estar com um pecado, não estou enxergando isso, e quanto menos espere, esse pecado pode se alastrar na minha vida, na minha família, nas minhas finanças, no meu espírito. Quanto menos esperar, eu estou morto, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Então o pecado ele começa contaminando o corpo natural, espiritual, e o pecado ele traz inflamações na alma, nas emoções, choro, dor, tristeza, angústia, desespero, ansiedade. Então o pecado, você é contaminado com o pecado, e o pecado começa a trazer algumas reações no seu corpo natural e espiritual. E hoje o Espírito Santo de Deus ele quer mostrar alguns sintomas
do pecado, para nós examinarmos pela palavra de Deus se existe algum pecado em nossa vida, porque o que faz a barreira entre nós e o Senhor Deus é a barreira do pecado. Deus, Ele ama a sua igreja, ama o seu povo, mas o pecado custou o sangue do seu filho inocente, e o pecado atrapalha a nossa comunhão com Deus. Então, vejamos os sintomas dos mais leves aos agudos. Não precisam abrir, que eu quero a palavra direta para você. Sintomas dessa praga pequenininha, invisível, chamada pecado. Primeiro sintoma: esfriamento espiritual. Com a Covid você pega a febre, né? Você esquenta, a Covid te dá aquela febre. O pecado traz um esfriamento espiritual. Está escrito lá em 1 Tessalonicenses 5,19: não apagueis o espírito. E também está escrito em Mateus 24,12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Por se multiplicar o pecado, o amor de muitos vai se esfriar. O amor pelos filhos. Pessoas que antes desejavam ter filhos, hoje rogando praga para eles. Pessoas que esperavam aquela criança, e hoje colocam palavras de ódio, porque o pecado foi se alastrando. Ou o esfriamento espiritual, a pessoa não busca mais a Deus, não ora mais, não esfriou, frio. E isso é um dos sintomas que há algum pecado na sua vida, que pode estar causando um esfriamento espiritual. Outros sintomas do pecado são orações, são esquecidas. Você não ora mais. Antes orava 5, 10 minutos, 1 hora na presença de Deus. E Deus tem uma palavra para quinta-feira também sobre isso. Mas você não ora mais como antes. E quanto mais você está na presença de Deus, em oração, você vai ter mais tempo na sua presença e menos tempo de ficar se preocupando com lutas e batalhas, porque Ele vai lutar por você. Jesus, antes de fazer grandes milagres, de enfrentar grandes lutas, Jesus passava a madrugada orando na presença, recarregando. Então, os sintomas do pecado, orações. Como é que está o sintoma das suas orações na sua vida? Você tem falado com Deus só quando dá aquele aperto, ou toda hora? Porque a palavra de Deus fala: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Outro sintoma do pecado é a surdez espiritual. Esfriamento, oração e surdez. Alguém aqui já ficou surdo alguma vez? A dor é terrível. O que é a surdez espiritual por causa do pecado? Jesus diz, João 10,27: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E Jesus pergunta: você tem ouvido a voz do seu pastor Jesus? Você tem conseguido ouvir a voz de Jesus? Ele fala. Ontem recebi uma mensagem de um amigo meu de há mais de 25 anos atrás, Thomas, filho da Queca, e eu fiquei muito feliz com a transformação da vida dele. Ele falou: pastor Rodrigo, Deus começou a falar comigo em tal área, e eu tenho ensinado isso para minha filha Sofia. Deus, Ele fala. Então, vamos examinar. Como é que você está ouvindo a voz do Senhor? E Ele diz: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu conheço elas, e elas me seguem. Porque quando Jesus Ele fala, Ele te dá uma direção. E quando você está surdo espiritualmente, não consegue ouvir a voz do Senhor, Ele fala: olha, ovelha, não vá por aí. Ovelha, tem um lobo ali atrás. Ovelhinha, corre para cá. Tem um leão ali à espreita. Quando a ovelha não escuta a voz do pastor, por causa da surdez espiritual, ela corre o risco de morrer. E além da surdez espiritual, também tem a cegueira espiritual. O outro sintoma do pecado é a cegueira espiritual. A pessoa não está enxergando o que está acontecendo na sua vida, não está enxergando o caos, a destruição, o espírito de divisão, de morte.
não está enxergando, porque o pecado está ali oculto. E a palavra de Deus diz, 2 Coríntios 4:4, o Deus desta era, o Deus minúsculo, o demônio, o diabo, o Deus desta era, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, a pessoa está cega espiritualmente, ela não enxerga que ela está uma vida de pecado, uma vida que para ela está tudo bem, lá na frente pode não ter recuperação. A Bíblia fala que esse espírito maligno desse mundo, ele cegou o entendimento das pessoas que não creem, para que elas venham se perder. E quando a pessoa menos espera, ela caiu num erro, porque ela não viu que estava ali numa armadilha. Então isso, a pessoa não enxerga o próprio pecado, ela não enxerga o próprio erro. Para ela está tudo bem, vivendo os costumes desse mundo, mas longe da presença de Deus. E além da cegueira espiritual, Jesus ele fala ainda em Mateus 7:3-5, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Ou seja, você não está enxergando, você acha que o teu irmão está todo torto, todo errado, e não está enxergando que tem uma tora nos seus olhos. Jesus ele fala que existe uma cegueira espiritual. Ele fala, gente, antes cuida da tua visão, para você poder enxergar, e depois você poder tirar o cisco do olho do seu irmão. Então a cegueira espiritual é um dos sintomas do pecado. Outro sintoma do pecado também, a inanição. O que é inanição? A pessoa se enfraquece porque ela não está comendo. A inanição é um estado de esgotamento ou de extremo enfraquecimento por falta de alimentos ou defeito de assimilação dos mesmos. Ou seja, inanição, não estou comendo o quê? A palavra de Deus. Não estou obtendo aqui, não estou lendo a palavra de Deus. Afinal de contas, vocês viram o videozinho lá, quem é que está lendo a palavra de Deus? Aí 10 dias, temos como meta da igreja completar a Bíblia nesse ano. Está lá o aplicativo, né? É só você ouvir, quer 10, 15 minutinhos, e isso vai alimentar o teu espírito. Mesmo que você não esteja com fome, você precisa comer, você precisa se alimentar o teu espírito, para fortalecer, você ter poder sobre o pecado, poder sobre as coisas que o pecado destrói e vem roubar, destruir. Você tem que comer da palavra de Deus. E aqui a palavra de Deus ainda fala, Jesus fala ainda a palavra do semeador. Às vezes a pessoa, ela vem na igreja, ouve a palavra, mas ela não consegue assimilar os alimentos, fica a pessoa desnutrida espiritualmente. Jesus fala sobre isso. Ele diz assim, Mateus 13:15, assim, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria, diz o Senhor. Mas felizes são vocês, são os olhos de vocês, porque veem, os ouvidos de vocês, porque ouvem, pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejavam ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a palavra do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida, o engano das riquezas o sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e
30 por 1, ou seja, a pessoa ouve a palavra, se alimenta e dá resultado. O reino de Deus é uma vida de resultados. Ou você está no reino de Deus, ou você não está. Tem governos, reinos, mas o reino de Deus está dentro de nós. Você pode se beneficiar do reino de Deus ao longo desse 2021. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A pessoa às vezes mal pega na palavra, gente. Por isso que desde pequeno meus pais, Rodrigo, já leu a Bíblia hoje? Aí eu tinha que correr e ler a palavra de Deus. Graças a Deus eu estou lendo agora a Bíblia pela 12ª vez. E sempre tem uma revelação nova. Deus sempre fala com o seu povo. E mais, por que nós temos que ler a palavra de Deus? Abra comigo você, Provérbios capítulo 13, versículo 3. Por que nós temos que ler a palavra de Deus? Provérbios capítulo 13, versículo 3. Provérbios 13, versículo 3. Olha o que está escrito: o que despreza a palavra traz sobre si a destruição, mas o que teme o mandamento será galardoado. Uma outra versão diz assim: o que despreza a palavra de Deus virá a perder-se, mas o que respeita os seus mandamentos será bem-sucedido. Amém? Amém ou não amém? Olha como é importante você não desprezar a palavra de Deus. Às vezes a Bíblia está lá empoeirada, está aberta em Salmo 91, mas você nem pega para ler. Quem despreza a palavra de Deus perecerá, mas aquele que obedece e honra os seus mandamentos será bem-sucedido. Você quer bem-sucedido esse ano? Quer ser recompensado? É o que Deus tem para você. Em Jesus nós somos herdeiros de Deus, e pelo Espírito Santo Ele quer tornar você apto para receber tais bênçãos. Para receber, a pessoa que tem um testamento, tem uma bênção, uma herança para receber. Olha, para poder receber essa herança, tem que estar assim, 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 assado. É assim na palavra de Deus, assim no reino. Deus tem bênção para vocês, mas tem que estar apto para você ser galardoado. Outro sintoma do pecado em nossa vida é o entristecimento do Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele é Deus, Ele vem para nos ajudar, mas Ele vem como uma pomba. A simplicidade dEle, singeleza, Ele tem ciúme de você. O Espírito Santo tem ciúmes de você quando você troca as coisas santas pelas coisas profanas. O Espírito Santo, ele vai embora, se entristece. Mulheres, o que vocês fariam se pegasse no celular do marido de vocês coisas que iam te deixar chocadas, tristes, magoadas? Primeiramente, o que você faria com o celular? Tacaria na parede? Quebraria? É um ciúme. Agora imagine o zelo do Espírito Santo de Deus, sabendo que você é um templo. Ele tem um ciúme de você, um zelo tal. Ele quer trabalhar na sua vida. Ele não quer ser apenas um breve inquilino. Ele quer morar dentro de você, para te dar força, para você vencer o pecado e ser a pessoa mais feliz da terra. É só através desse poder sobrenatural do Espírito Santo. E quando ele se entristece, ele vai embora. E como é que nós entristecemos o Espírito Santo, pastor? Está escrito bem assim, Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é a palavra torpe? Palavra torpe no original, sujeira, boca suja.
Quando você está brincando, falando com seus amigos, você falou um palavrão, o Espírito Santo, opa, essa boca aqui é a boca que louva a Deus. Essa é a boca que adora a Jesus. Não, não pode ser. Palavra torpe. Começa a sentir esse Espírito Santo. O que mais? Olha, não fale nenhuma palavra torpe, mas e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ou seja, é através do Espírito Santo na sua vida que você está selado para o dia da redenção. Que dia que é da redenção? O dia da sua morte. O dia que bater a tua senha ali, o Senhor vai ver, deixa eu ver se o Espírito Santo está com ele. Opa, ali tem o selo. Ali tem o selo do meu Espírito. Pode trazer aqui a minha presença. Opa, esse aqui não tem o selo, não tem o selo, está violado, está adulterado. Esse pacote eu não quero. Vai ter que descer. Estão compreendendo? Como esse ano você tem que estar afinado com o Espírito Santo. Ele ama a igreja, mas ele não vai se moldar a este mundo. A Bíblia fala que o mundo não pode receber o Espírito, nem o conhecer. O Espírito Santo está na igreja. Ele quer edificar a sua vida. E mais, diz bem assim, olha: não entristeçai o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. E longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Quando acontece gritaria dentro de casa, e briga, e contenda, brigas, o Espírito Santo fica só observando, se entristece e vai embora. E mais, antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Porque quando o Espírito Santo ele sai da nossa vida, porque quando o Espírito Santo está presente primeiro, ele produz o que? O amor, a fé, mansidão, a bondade, domínio próprio. E quando o Espírito Santo sai de você, vem ira, briga, contenta, maledicência. E daí? Vamos examinar como estão os sintomas. Aqui é um hospital, aqui não estou para julgar ninguém, porque o Senhor Jesus ele quer curar a tua igreja. Amém? Então acontece que o pecado toma conta da mente. O problema do pecado é que ele vai se alastrando. Diz uma hora que dá a metástase. O pecado se alastrou de tal maneira, e vou falar isso no final, que não existe mais um jeito daquela pessoa ser salva. É o que a palavra de Deus diz. Chega uma maneira que a mente está tão cauterizada, a pessoa que experimentou os poderes de Deus, não, chegou a um ponto que não tem mais jeito. É igual aquele corpo, a pessoa tenta medicamentos, né? As pessoas têm os medicamentos, tomam os medicamentos, tenta de tudo para salvar aquele corpo, mas por causa da baixa imunidade, não tem ali o poder do Espírito Santo, o pecado se alastra e morte na certa. E também o pecado ele acaba dando influências destrutivas na família, no trabalho, no lazer. Ou seja, o pecado ele traz consequências, afeta a sua coordenação motora de caminhar no seu dia a dia com Jesus. O pecado afeta a sua coordenação na hora de você falar para alguém. O pecado começa a afetar os seus olhos, começa a olhar coisa que não é positiva, coisa que não é boa para você. E Jesus diz que os olhos são a luz do corpo. Se os seus olhos forem bons, o teu corpo estará em luz. Se os teus olhos estiverem em trevas, quão densas trevas estarão no teu corpo. E o Espírito Santo está aqui para fazer uma análise, se você está apresentando algum desses sintomas. Porque Jesus, ele diz para nós, Marcos 2,17: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Ou seja, Jesus ele está aqui hoje falando o seguinte: olha,
Eu não venho aqui chamar os saudáveis, eu vim aqui para chamar os doentes. Eu quero tratar de quem está doente. Ele quer tratar daqueles que estão com algum pecado ali escondido, algum pecado que está afetando a sua vida. Ele quer tratar, porque Ele ama você, Ele quer estar junto ao seu lado. E conforme vai o pecado afetando a mente, começa o maior poder de demônios sobre a tua vida. Os demônios começam a se manifestar demais na sua vida, na sua casa. À noite você não dorme direito, pesadelo. E começa já você ver o sobrenatural, você começa a ver vultos, demônios saindo da parede, ouvindo vozes, pesadelos, os demônios tomando conta do seu eu. E mais, os pecados secretos, aquele pecado que ninguém sabe, mas Deus sabe. Pode ser o mais oculto que for, ele vai vir à tona. É o que a palavra de Deus diz. Você pode botar a senha no teu celular, pode botar a senha de que for, vai vazar. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, aponta para o teu irmão, fala assim: irmão, vigia, cuidado, vai vazar. É o que a palavra de Deus diz, Salmo 98 diz assim: tu pões diante de ti os nossos pecados secretos, e vê todos eles. Deus, Ele sabe. Ele está aqui não para condenar, mas sim para salvar o seu relacionamento com Ele, salvar a sua vida, salvar a sua fé, porque é perceptível a vinda do nosso Senhor Jesus. Ele quer salvar a igreja, quer salvar você enquanto ainda dá tempo. E o problema do pecado é que ele traz consequências terríveis, dependendo do grau de pecado. Deus, pastor, eu estou aqui curtindo, mas Deus perdoa. Cuidado. Deus, Ele perdoa o pecado, mas existe uma consequência a pagar. Pode ter certeza disso. O pecado, Deus, Ele perdoa o pecado, Ele apaga. Agora, a consequência dói muito mais. Maior é o sentimento daquela consequência, daquele teu erro, do que o prazer que aquele pecado cometeu a você. E pode ser que para você caminhar com Deus, você vai ter que andar de muletas o resto da vida. No sentido espiritual, quando Paulo fala: olha, para não me vangloriar, foi-me dado um espinho na carne. E às vezes Deus permite que nós possamos ter essas sequelas do pecado em nossa vida. Sequelas, você não está mais para aquela enfermidade, mas ficou uma sequela. Assim o pecado pode deixar sequelas na alma, no coração, sequelas para o resto da sua vida. Deus, Ele cura o pecado, mas as sequelas podem ficar. Então, para a gente encerrar a mensagem de hoje, prevenção e cura do pecado em nossas vidas, porque tem gente que está se prevenindo para não pegar a Covid. Estão tomando lá ivermectina, vitamina. Isso é bom, está se prevenindo, está aumentando a sua imunidade. Isso é bom. E assim também existe uma prevenção espiritual. Tem que haver um preparo, você tem que se prevenir e não deixar que o pecado entre escondido. A Bíblia fala: não dê lugar ao diabo, porque o pecado destrói famílias, o pecado destrói relacionamento, o pecado traz doença na alma, nas emoções. Então, como nós podemos nos prevenir de tudo isso? Quem aqui quer se prevenir? Amém? Vamos então aqui agora ao que o doutor Espírito Santo recomenda para nós. Nós vimos aqui os sintomas do pecado: esfriamento espiritual, surdez espiritual, cegueira espiritual, não ora, não se alimenta da palavra de Deus, pecados secretos, entristecimento do Espírito Santo. São sintomas. Como prevenir isso? Vamos abrir Hebreus 10, 25. Abra comigo, Hebreus 10, 25. Isso. E logo estaremos partindo para a Santa Ceia.
está escrito bem assim, Hebreus 10, 25: não deixemos de reunirmos como igreja ou congregação, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ou seja, primeira prevenção, não deixar de frequentar os cultos, é o que a Bíblia fala. Porque geralmente as pessoas que começam o pecado a se alastrar, elas começam a se afastar dos santos, da igreja. Ela começa a se afastar, o pecado alastra, e a pessoa, quando ela menos espera, perdeu família, perdeu emprego, perdeu tudo. E a Bíblia fala: olha, não nos deixemos de reunir como igreja, como é o costume de alguns, mas cada um deve estar presente, se esforçando, um ajudando o outro, vendo que o dia se aproxima. Quando você vem na igreja, você é santificado, recebe força, você vê o seu irmão. A Bíblia fala que andando com sábio se tornará sábio, mas que anda com tolo sofrerá as consequências. Então, primeira recomendação médica do Dr. Jesus: não deixe de frequentar os cultos. Uma coisa é você assistir o culto em casa, mas não é a mesma coisa de estar presente aqui, sentindo a presença do Espírito de Deus. Tempo da live, puxa, te viu live e tudo mais tal, mas não é a mesma coisa estar aqui com o calor humano. E Deus, Ele sempre fala de Jerusalém, Jerusalém celestial. Jerusalém é uma cidade cheia de casas. Eu e você somos uma casa. E quando estamos cada um com a casa, o Espírito Santo lotado, a Jerusalém fica cheia de glória. E Deus desce sobre Jerusalém. Então, a primeira recomendação médica: não deixe de frequentar a casa do Senhor, onde você encontra força, encontra poder, encontra palavra para você sobreviver a esse mundo hostil e tenebroso. Agora, não precisam abrir, mas Deus diz assim, Deuteronômio 32, 39: vejam agora que eu sou o único, não há outro Deus além de mim. Eu causo a morte e dou a vida, causo a ferida e faço sarar. Ninguém pode escapar de minha mão poderosa. De Deus ninguém escapa. Ele fala: eu causo a morte, mas também causo a vida. Eu também faço a ferida, mas eu também posso sarar. Ele está de olho em você. Ele diz ainda em Jeremias 3:22: meus filhos rebeldes, diz o Senhor, voltem para mim, e eu curarei a rebeldia do seu coração. Sim, nós voltaremos, o povo responde, pois tu és o Senhor, nosso Deus. Jeremias 30:17: restaurarei sua saúde e curarei suas feridas, diz o Senhor, pois a chamam de rejeitada, Sião, cidade com que ninguém se importa. Ele fala: vou te restaurar. Virá o dia, porém, em que curarei as feridas de Jerusalém, e lhe darei o quê? Prosperidade e paz verdadeira. Amém? Jeremias 33:6. Quem aqui quer prosperidade e paz verdadeira? Você tem que se aproximar do Senhor para receber cura. Ezequiel 34:16. Procurarei as perdidas que se desgarravam e as trarei de volta. Enfaixarei as ovelhas feridas e fortalecerei as fracas, diz o Senhor. Oséias 14:4. Então eu os curarei de sua infidelidade e os amarei com todo o meu ser, pois minha ira desaparecerá para sempre. Salmo 32:3. Enquanto me recusei a confessar o meu pecado, o meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Esse texto que fala para nós confessarmos o pecado. Quando há uma anormalidade com você, uma doença, sintomas como febre, disenteria e vômito, o que o teu organismo está querendo fazer? Expelir tudo que está errado. Gente, como é terrível, né, o dia de rei, né? Disenteria, dia de vomitando, tudo mais, horrível. Mas o teu corpo está reagindo para expelir para fora algo que está te destruindo por dentro. E assim também aqui Salmo 32 fala: enquanto eu escondia os meus pecados, enquanto eu não confessava, o meu corpo me definhava. Cerca de 11 anos atrás,
Estávamos nós, pastora Karine, na Vila C, uma jovem, só pele e osso. E as fotos dela, ela era alta, parecia uma modelo, forte. E ela tinha raiva do pai dela. E ela não liberou a palavra de perdão para o pai dela. O pai dela tratava ela como meu bichinho, quando ela era pequena e tudo mais. E nós ouvindo, você tem que liberar perdão para ele. Ele falou, não vou perdoar, não vou perdoar. E nós estávamos lá fora, era essa época de janeiro e fevereiro, né? E lendo a Bíblia lá fora sobre esse texto, né? De repente, quando fechou o tempo para chover, nós entramos na casa dela, e ela tem aquela Bíblia linda, católica, enorme. Adivinha onde já estava aberto? Salmos 32, esse mesmo texto. Falei, olha aqui, fulana, Deus está te falando, confirmando com você que fomos lá fora. Enquanto o meu corpo, né, enquanto eu não confessava o meu pecado, meu corpo definhava de tanto gemer. Salmos 25, 18. Atenta para a minha dor e para meu sofrimento. Perdoa todos os meus pecados. Salmo 103, versículo 3 e 10. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Não nos castiga por nossos pecados, nem nos trata como merecemos. Amém? Uma coisa pode ter certeza, o pecado provoca dor. E ninguém quer sentir dor. Então não se engane, o Espírito Santo está aqui para trazer a prevenção e cura de todo tipo de pecado. Mas pastor, eu sou fiel à minha esposa, eu não traí ela, eu não adultero, pastor, eu não minto. Mas existem outros tipos de pecado também, como o orgulho, a pessoa orgulhosa, a arrogância, a insubmissão, a desonra, a soberba, a ganância. São outros tipos de pecado que começam a se infiltrar, a contaminar e pode te destruir. E o último texto para nós encerrarmos, não preciso abrir, aquele texto que eu falei para você, isso é sério, e é o que a palavra de Deus diz. Hebreus 6, de 4 a 6. Pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, e que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregar na cruz, expondo a vergonha pública. Amém? Pessoas que experimentaram os dons do Espírito Santo, a casa de Deus, a comunhão, mas depois se desviaram. O pecado se alastrou de tal maneira que a pessoa se fala de Deus, a pessoa não quer nem saber de Deus. Morte espiritual. E quando chega a esse nível, não há mais o que fazer. E o Espírito Santo diz que para você tem solução, sim. Para você tem jeito, porque você não chegou nesse nível ainda. Por isso que Ele está te alertando, olha, é um alerta para você, é uma prevenção, os sintomas, para que você não venha a sofrer os danos e as moléstias causados pelo pecado. Amém? E o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui neste momento. Assim como pessoas se previnem de doenças, você também pode se prevenir do pecado. O Espírito Santo, Ele está aqui neste momento para prevenir você do maior erro da sua vida. O doutor Jesus está aqui nesse momento como médico dos médicos. O que o médico faz? Ele examina, toca, deita tudo bem, fala, você tem que melhorar um pouquinho aqui a alimentação, olha, identifiquei isso aqui. E neste momento o Senhor Jesus, Ele está convidando aqueles que querem se prevenir, aqueles também que, olha pastor, estou com um sintominha aí pastor, eu acho que eu estou com um esfriamentozinho espiritual, pastor, eu acho que eu estou aí com, olha, estou meio surdo espiritualmente, não estou ouvindo a voz do Pai. Ih, pastor, eu não consigo nem ler a palavra de Deus, não tem força.
Não, pastor, orar comigo está tudo bem, pastor. Eu só quero tomar uma vitaminazinha espiritual para poder ficar forte. O Espírito Santo, ele convida você para vir aqui à frente. A pastora Karine e o pastor estarão ungindo vocês com óleo, te dando poder, te dando assim revestimento espiritual. E o doutor Jesus, ele está aqui agora em espírito. Ele vai tocar em você. Você pode vir aqui à frente. Rebaixai. O Espírito Santo está aqui para te dar um medicamento espiritual. Eles vão tocar em você. Vão tocar em você para poder te fortalecer. Olha, não quer dizer que você esteja doente. Não quer dizer que você está já acamado espiritualmente. Não, pastor, eu tenho um sintomazinho aqui. Aí o que Jesus faz? Vamos lá atrás então. Jesus falou: eu não vim para os saudáveis, eu vim para os que estão assim, se sentindo doentes. Eu não vim para julgar o mundo, mas vim para salvar vocês. E Jesus está aqui agora como médico. Ele vai tocar em cada um de vocês. Ele vai examinar. Ele fala: eu sou um médico, aquele que sonda mentes e corações. Eu estou aqui, meu povo, porque eu amo vocês e eu quero proteger vocês do maligno. Amém? O médico dos médicos está aqui para te fortalecer. Deus está aqui para te fortalecer. O Espírito Santo vai soprando, sopra, 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 sopra. Rechekaya narabavanai. Oira rechenaribavanai. Espírito Santo, Espírito Santo, Jesus está tocando em vocês. Jesus está tocando em vocês. Receba poder, receba força, receba a cura nessa área. Jesus, ele está te tocando. Jesus está te tocando, está te fortalecendo. Oh, como é lindo ver a graça de Deus caindo neste lugar. Como é lindo ver a graça de Deus caindo sobre você. Estou vendo aqui uma chuva de graça. Estou vendo aqui uma chuva de graça lavando o seu interior. Oh, Espírito Santo de Deus maravilhoso. O Senhor está te tocando, está te tocando, está te fortalecendo, te dando força. Olha, Jesus está te enchendo com o Espírito Santo. Ele está te dando a vitamina que você precisa. Oh, Espírito Santo, Pai, oh, Barabashai, enche, 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 enche com o Espírito Santo. Oh, o Senhor está te fortalecendo agora. O Senhor está tocando na sua vida agora, te dando fortalecimento nas tuas pernas espirituais, para você caminhar. Oh, o Senhor está tocando no teu espírito. Estou vendo aqui espíritos como bebês, espíritos como bebês crescendo, não mais desnutridos espiritualmente. O Senhor está fazendo crescer esse bebê espiritual dentro de você. Está na hora de sair do leite espiritual. Está na hora de sair do leite espiritual. Deus está querendo te dar sustância. Cheia narabavanai. Porque o leite para os pequenos, Deus quer te dar mais do espiritual. É preciso crescer. Estou vendo aqui bebês
que estavam desnutridos espiritualmente, crescendo, fortalecendo. Deus quer te dar mais do espiritual, para você firmar as tuas pernas, amadurecer espiritualmente, atingir a plenitude de Cristo. Oh, o Senhor está presente, te dando força. Oh, rebachai, é o Senhor que te fortalece, o Senhor que te fortalece. Oh, o Senhor lança para longe de ti todo pecado, toda condenação, em nome do Eterno, em nome do Senhor Yahushua HaMashiach. Sopra, Espírito de Deus. Oh, o Espírito Santo está te agora trazendo para você no seu interior, te lavando, lavando a sua mente, seu coração, em nome do Eterno, em nome de Yahushua HaMashiach, o Todo-Poderoso Jesus Nazareno. No último tempo, a fé de muitos foi provada, mas a memória que me dá esperança se resume numa palavra: gratidão. Assim diz o Senhor: eis que farei vir o meu servo, o renovo.